As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Bom, meus queridos, um prazer mesmo estar com vocês. Primeiro, eu queria encorajá-los a participar, tirar a dúvida. Eu acredito que um evento presencial ele tem esse potencial de estarmos pessoalmente e tirando as nossas dúvidas. Eu vou compartilhar aqui meus conhecimentos de acessibilidade, mas queria encorajá-lo, você que está aqui presencialmente, você que está online, de fazer o seu comentário, de levantar sua mão, fazer a sua pergunta. A sua participação é o mais importante aqui, na minha opinião, para o nosso evento. Eu pedi 2 dias para falar sobre acessibilidade, mas o Otávio falou, não, você só tem 4 horas, então, ok, vamos ficar aí umas 4 horas, não, brincadeira. Mas o meu desafio é esse, né? Em 1 hora, Otávio, 1 hora para falar, mas ok, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar o máximo de informação para ajudá-los a entender o que é acessibilidade. O material didático que eu vou apresentar para vocês está à disposição de todos. Depois o pessoal da organização do evento encaminha para vocês o material didático do evento. Eu vou apresentar aqui 2 conceitos. Primeiro, eu quero mostrar um trabalho de mobilidade urbana feito apresentado à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Um trabalho que tem muito a ver com mobilidade urbana, e depois nós vamos falar também sobre calçadas acessíveis no Brasil, ok? Então esse é o tema que eu estou separando aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu sou arquiteto por formação, empreendedor por vocação, e a acessibilidade é a minha missão de vida. Então compartilhar aqui, estar aqui com vocês hoje,
pode ter certeza, faz parte da minha missão de vida. Compartilhar esse conhecimento faz parte da minha missão de vida pela acessibilidade no Brasil. Eu vou começar, então, mostrando alguns slides. Cidade de São Bernardo do Campo, nós fomos desafiados a encontrar algumas soluções de mobilidade urbana. Por exemplo, isso não é privilégio da cidade, né? O trânsito cada vez mais intenso na cidade, um volume muito grande de pessoas, de pedestres, de usuário nas ruas, nas vias, nas avenidas. E incrível que essas imagens são de um dia comum no ano, não é um período de festas, não é um período de, por exemplo, um Natal, não. É um dia a dia comum na rua principal comercial da cidade de São Bernardo do Campo. E havia, na época, esse problema de enchentes, né? Há alguns anos atrás. Bom, nós apresentamos uma proposta para a cidade chamada de Amarechal, né, de Amar, e a rua é Rua Marechal Deodoro. Então, nós carinhosamente apelidamos esse trabalho de Amarechal Deodoro. E a ideia, basicamente, de mobilidade urbana nesse projeto entregue ao município era de, primeiro, pode ir para o próximo, por favor, havia a oportunidade dos carros estarem estacionados nos dois lados da via. Então, uma primeira proposta foi tirar a permissão de estacionamento dos veículos de um lado da via, mantendo duas faixas de circulação de veículos e usar esse espaço para o alargamento das calçadas. Uma coisa muito importante que as leis brasileiras de acessibilidade, a Lei Brasileira da Inclusão, determina que os municípios, os estados, né, devem atualizar a sua legislação à luz da acessibilidade, revisando o plano diretor estratégico, revisando o Código de Obras, revisando toda a legislação que compõe o uso e ocupação de solo do município para favorecer a implantação da acessibilidade, como, por exemplo, o alargamento das calçadas. Parece difícil a gente falar disso hoje em dia, mas é uma realidade que os nossos municípios vão começar a ter que enfrentar de uma maneira muito natural. Então, a nossa proposta inicial foi alargamento das calçadas com a diminuição de uma via de veículos, foi a criação, meus queridos, tem um conceito extremamente importante na acessibilidade, que é o princípio 5 do desenho, princípio 6 do desenho universal, baixo esforço físico. Esse é um princípio do desenho universal sensacional. Por quê? Porque ele prevê que eu tenho que oferecer uma condição de conforto ao usuário. O que é esse conforto? É o baixo esforço físico. Tanto é que nas leis de acessibilidade, nós temos algumas ideias de, por exemplo, a vaga de estacionamento não pode estar a mais de 50 metros da entrada da edificação. A distância até um sanitário acessível tem que ser menor do que 50 metros. E dentro desse conceito, eu queria trazer a vocês a ideia, que certamente todos já conhecem, mas não à luz da acessibilidade, os chamados parklets, né? Aqueles espaços de convivência onde a gente usa um espaço da vaga, por exemplo, de um estacionamento de veículo na rua, oferece isso como um espaço público e você constrói ali bancos, espaços para a pessoa poder descansar, porque uma coisa interessante, provavelmente você já viu um shopping center, grandes corredores do shopping center, você já viu que nesses grandes corredores existem às vezes uns bancos, algumas cadeiras. Então aquilo não está ali por acaso. Imagina uma pessoa, o Brasil tem hoje 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que tem dificuldade de percorrer longos caminhos. E diria uma coisa para você, eu, se fosse lojista, queria muito um parklet na frente da minha loja. Porque imagina uma pessoa que vai consumir, vai passear nas ruas do centro da cidade, vai passar lá metade do dia, 4 horas, 6 horas do dia. Por que não ter um espaço urbano ali, público, urbano, para ela sentar, descansar e estar um pouco mais tempo ao longo do dia consumindo. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Eu queria mostrar alguns conceitos que nós aplicamos, porque eu quero falar muito das calçadas acessíveis. E aqui são algumas imagens de como era, né, a Rua Marechal Deodoro na época do trabalho. Pode avançar. Então, nós fizemos todo um trabalho de
alargamento das calçadas, colocação do piso tátil direcional. Nós vamos falar um pouquinho sobre piso tátil direcional nessas 4 horas que nós vamos passar juntos. Piso tátil direcional, travessias elevadas, as chamadas lombofaixas, não sei como é que a gente poderia chamá-las aqui. E uma coisa muito interessante, há um estudo muito sério de mobilidade urbana tentando transferir a travessia do pedestre da esquina para pelo menos 5 metros da esquina. Isso está trazendo muita segurança e salvando vidas. O que acontece? Se eu tenho a travessia na esquina, o veículo acelera, ganha velocidade, quando ele chega na esquina, e eu estou andando com o celular hoje em dia na mão, chego na esquina e o risco de atropelamento é muito grande. Quando você transfere a travessia do pedestre para o meio da quadra, você evita que o veículo desenvolva uma velocidade muito alta, então ele tem que parar 2 vezes, né? Ele tem que parar no meio da quadra e depois na esquina. Isso dá mais atenção ao motorista e isso permite mais segurança ao pedestre. E aqui foi uma solução adotada com o uso das faixas elevadas, tentando tirar a travessia da esquina e colocando no meio da quadra, com o piso tátil direcional. Pode avançar, por favor? Aqui foi um trabalho bem interessante, porque a gente envolveu também tentar remover toda aquela fiação elétrica e colocar essa fiação embutida no solo. Então, não, desse caso não foi no solo. Fazer uma grelha, vocês vão ver um pergolado, pode avançar, por favor? Vocês vão ver um pergolado em cima ali, onde a gente faz uma calha para esconder aquela fiação toda que estava na rua, colocando parklets, colocando piso tátil de alerta, piso tátil direcional, e uma coisa que a gente sabe, né? Uma expressão americana aí, no parking, no business, né? A gente sabe a importância, tivemos palestras sobre isso, a importância do veículo para a economia. E outra, se eu tiro todas as vagas de estacionamento, eu desabasteço a loja. Como é que o lojista faz o abastecimento da loja dele? Então, nós conseguimos criar também algumas vagas de abastecimento para os lojistas, ok? Pessoal, isso aqui é só para estimular, para começar a nossa conversa, estimular a gente sobre as possibilidades de um Brasil acessível, com uma mobilidade urbana real e possível para as nossas cidades. Pode avançar, por favor? Então, ali, estou mostrando o parklet, estou mostrando as calçadas largas, estou mostrando o piso tátil direcional, a travessia elevada, porque aí o pedestre circula em nível. Esse foi um exercício que eu fiz que não funciona, que é fazer a travessia em nível nas esquinas. Isso daqui a gente tentou implantar, mas não funciona. E uma coisa que eu aprendi com a experiência, a diferença da guia entre a rua e o asfalto, né? Ela educa a circulação de veículos e pedestres. Então, aquela ideia dos calçadões, né, onde eu tenho o veículo circulando no nível do pedestre, ela traz um risco de acidente muito grande. Então, tentar fazer a travessia nas esquinas em nível pode provocar acidentes, porque eu preciso educar o pedestre e educar o motorista do veículo nas suas devidas faixas de circulação. Então, isso que você está vendo era a tentativa de fazer a travessia em nível, mas ela não funciona de forma segura para as pessoas. Pode avançar, por favor? Pode avançar. Bom, e a ideia, então, era fazer toda uma reorganização urbana da cidade, da Rua Marechal Deodoro, pode avançar, e implantar uma coisa muito inovadora, nova no Brasil, já realidade em muitos países, que era o seguinte, nessa via a gente cria um circular, eu não vou chamar de ônibus, porque aqui era um outro exemplo, onde vocês estão vendo aqueles números, eram bolsões de estacionamento de veículo e um circular. Pode avançar mais uma, por favor? Bolsões de estacionamento de veículos com esse estacionamento vertical, isso já é realidade em Nova York, em vários países no mundo, aonde a pessoa poderia estacionar o carro dela ali e com o bilhete do estacionamento ela consegue usar o mesmo bilhete para, pode avançar, entrar num sistema circular de transporte público. Então ela para o carro dela num estacionamento e aí ela usa o mesmo bilhete, entra num circular e circula, né, por um raio ali de atuação dentro da Rua Marechal Deodoro. Pensando na mobilidade urbana, pensando na circulação das pessoas,
foi uma proposta, ali está uma imagem desse circular, mas lembra, olha, você está vendo duas vias, né? Duas vias de veículo, duas faixas de circulação de veículo. Porque imagina, se eu tivesse uma única faixa, quebra um carro ali na rua, não tenho como dar vazão ao fluxo dos veículos. Então a ideia seria essa. Então você está vendo estacionamentos de carga e descarga das lojas, você está vendo um circular para poder criar esses bolsões de estacionamento e a pessoa teria essa mobilidade com uma calçada segura, com uma calçada acessível, larga, sem desnível, com piso tátil direcional. Então, muito obrigado. Se puder pôr o próximo, por favor. Pode pôr o próximo apresentação. Queridos, isso aqui é só para dar aquela curiosidade, sabe? Fala, Edu, é possível? É possível deixarmos um Brasil acessível. Eu sei que a gente precisa rever leis, normas e cultura sobre o que é uma calçada, o que é uma cidade acessível e com mobilidade urbana. Mas essa parte minha da apresentação tem o objetivo principal de trazer esta mensagem. É possível deixarmos as calçadas brasileiras acessíveis. Então, como é que eu pretendo conversar com vocês sobre isso? Eu faço muito projeto de acessibilidade, de edificações, laudos, projetos, né? Shoppings, comércio, escolas, muito. Mas ao longo da minha carreira de 20 anos fazendo projetos, laudos e consultorias de acessibilidade, uma coisa ficou muito clara para nós. Não existe acessibilidade no Brasil se nós não tivermos as calçadas acessíveis. É o lugar onde as pessoas vão conseguir sair da casa dela, percorrer as vias públicas e entrar nas edificações. Então, é muito sensível para todos nós pensarmos numa viabilidade para garantir acessibilidade nas calçadas. Um dos maiores problemas para a falta de acessibilidade no Brasil está na qualidade das nossas calçadas, passeios públicos e calçadas. Então, pensando nisso, uma honra estar aqui. O Otávio me procurou para eu compartilhar esse conhecimento e mostrar para vocês o que nós temos feito para garantir acessibilidade nas calçadas do Brasil. Muito bem. Edu, pera um pouquinho. Minha calçada é estreita, eu estou numa rua inclinada, a edificação está no plano e a calçada, a rua sobe. Como é que a gente faz uma calçada acessível? Primeira informação importante, eu vou falar de uma forma didática. Se a rua é um morro, a calçada é um morro. Ou seja, de forma técnica, a norma de acessibilidade diz assim: a inclinação longitudinal da calçada segue a inclinação da rua. Mas, Edu, como que a pessoa na cadeira de rodas vai andar numa calçada inclinada? Essa pergunta eu entendo, eu respeito, eu reflito ela todos os dias, mas a resposta, meus queridos, é que eu não consigo fazer, tecnicamente, uma calçada com 8% de inclinação numa rua de 20%. Né? Por exemplo, não tem como. E a norma de acessibilidade, as leis reconhecem isso. Elas dizem, não, vamos fazer o seguinte, o que eu tenho que evitar, na verdade, é essa condição de que a rua está subindo, a casa da pessoa está no plano e eu estou transferindo todo o desnível para o passeio público, criando os degraus a cada lote. Degrau a cada lote. É isso que a gente tem que evitar no sentido longitudinal, ok? Porque é esse o nosso problema. Muito bem. Então, como é que primeiro eu resolvo esse problema? O nível da rua vai ser transferido para o nível da faixa livre da calçada. E aqui eu queria trazer a vocês que estão fazendo projetos, obras, né, de mobilidade urbana, trabalham diariamente com essa parte. Toda calçada, todo passeio público no Brasil agora precisa ser dividido em 3 faixas. A primeira faixa, vamos imaginar que eu estou aqui num tapete vermelho aqui, então vamos imaginar que nessa parte bege é a rua,
A primeira faixa da calçada, do passeio, nós vamos chamar de faixa de serviço. Todo mobiliário urbano, árvore, poste, caixa de correio, todo mobiliário urbano, eu vou colocar numa faixa chamada faixa de serviço. Telefone público, caixa de correio, parklets, se eu usar a calçada, senão eu uso a vaga da rua. Por que isso? Uma coisa fundamental, segurança do pedestre. Porque eu trago o pedestre, eu afasto o pedestre da rua, da divisa com a rua. E aí eu crio uma faixa de segurança, uma proteção entre o veículo e o pedestre. Além do que, eu elimino todo o mobiliário urbano da segunda faixa, chamada faixa livre, aonde sim as pessoas vão caminhar, vão circular. 1,20 m no mínimo de largura. Bom, então se eu tenho uma guia de 10 centímetros, uma faixa de serviço de 70 e uma faixa livre de 1,20 m, as calçadas no Brasil têm que ter no mínimo 2 metros de largura, no mínimo. Edu, mas não tem, Edu. Volta de onde você veio, cara, porque aqui a gente não tem calçadas de 2 metros. As calçadas têm 60, 70 centímetros, por exemplo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque está aí uma revisão do plano de mobilidade urbana, do plano de uso e ocupação do solo, do plano diretor estratégico, né? A revisão a ocupação, a diminuição da rua, a ocupação, a doação do terreno, a doação de terreno em grandes empreendimentos para alargamento das calçadas, por exemplo. 2 metros de largura, no mínimo. Acima de 2 metros, começa a surgir uma terceira faixa chamada faixa de acesso, que é a faixa que auxilia o acesso à edificação. Edu, eu posso ter rampa na calçada? Não. Edu, eu posso ter rampa móvel? Pergunto para vocês, e você que está me assistindo aqui no YouTube, posso ter rampa móvel na calçada? O que vocês acham? Uma rampa móvel para eu entrar na loja. Na cidade eu tenho lá uma loja, e aí tem um desnível de 10 centímetros, e aparece uma rampa móvel de metálica, toda segunda-feira às 9 horas da manhã, quando a loja abre, por exemplo. Qual é a opinião de vocês? Cri. Não, pessoal, participem. Qual é a opinião? Sim? Não? Concordo? Não concordo? Difícil o quê? Difícil. Ela é proibida por uma barreira... Pois não. Sim. Perfeito. Desculpa o nome da senhora? Fátima. Obrigado pela participação, Fátima. Sim, nós estamos falando de adaptações razoáveis, a razoabilidade. É perfeito o comentário. Edu, eu tenho uma viga que se eu quebrar a viga, cai o prédio. Tudo bem, nós temos algumas condições específicas, mas mesmo assim, a rampa não poderia ser móvel. Eu posso fazer uma rampa na faixa de acesso. Na faixa de acesso. Agora, por que rampa móvel é proibido? É barreira de atitude. Imagina que eu chego lá numa terça-feira e a rampa está guardada num depósito e o funcionário não está lá naquele dia, né? Então, não, rampas móveis são proibidas. E rampas nas calçadas para o acesso ao lote só são permitidos quando você tem a faixa de acesso, ou seja, quando a calçada tem mais do que 2 metros. Então, é importante a gente lembrar, a inclinação longitudinal de uma calçada vai seguir a inclinação longitudinal da rua. Segundo, a inclinação transversal, agora sim, a inclinação transversal da faixa livre não pode ser superior a 3%. A pessoa tem que andar no plano, ou no máximo a 3% de inclinação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Pode avançar, por favor? Pode avançar, por favor. Mas aqui tem uma informação que para mim é uma das mais importantes. O rapaz que fez a minha apresentação aqui, ele comentou uma expressão muito interessante. Ele falou, olha, vamos falar de um tema muito sensível, muitas vezes passa desapercebido por nós. E é muito comum eu ouvir a seguinte expressão, e respeito essa opinião, discordo totalmente dela e vou mostrar a vocês por quê. Edu,
Você está trabalhando por uma minoria de pessoas em cadeira de rodas. Edu, eu não recebo pessoas com deficiência na minha loja. Eu não preciso adaptar a minha edificação. E aqui eu queria mostrar a vocês alguns números para mostrar que não, nós não estamos trabalhando para uma minoria de pessoas quando pensamos em acessibilidade. Por quê? Primeiro, porque o Brasil tem 35 milhões, esse é um número de 2010, porque o censo vai ser feito novamente agora no ano que vem, né? Então, em 2010, esse número do censo do IBGE mostrava que nós tínhamos 35.791.000 pessoas com algum tipo de deficiência visual. Só que o que me chama mais atenção nesse número é o número de que dos 35 milhões, 29 milhões de brasileiros têm baixa visão. Vou fazer um exercício com vocês. Gostaria de um voluntário, uma voluntária. Quem que poderia se prontificar, por favor? Ou eu posso fazer a escolha? Quem que poderia, por gentileza? O senhor pode vir, por favor? Como é o nome do senhor? Eliseu. Obrigado, Eliseu, pela presença. Um prazer estar com o senhor aqui. Tem certeza? Muito bom, muito obrigado. Seja bem-vindo, muito bom. Eliseu, o senhor pode colocar aqui, por gentileza, esse óculos? Eu peguei esse óculos, pode colocar, por favor. Eu passei uma resina nele e o Eliseu agora está enxergando como 29 milhões de brasileiros, com baixa visão. O que o senhor está enxergando? Muito sombreado. Vulto. Vulto. Pessoal, é assim que as pessoas com baixa visão, obviamente, né, tem um nível de graduação, mas as pessoas com baixa visão enxergam assim, vultos. Então imagina numa calçada da cidade, imagina numa via pública, como é que eu vou garantir o que a norma exige? A segurança, a autonomia. Como é que eu vou garantir ao Eliseu? Eliseu, pode sair daqui da associação e ir para sua casa usando as calçadas aqui da cidade, porque o senhor vai conseguir caminhar com segurança. Ele vai falar, o quê? Você está louco? Você está maluco? Bom, mas é isso que nós temos que garantir nos nossos projetos e das nossas calçadas. Então, Eliseu, por exemplo, vamos imaginar que eu coloque um piso tátil branco num piso bege, tá bom? Por exemplo, Eliseu, o senhor enxerga isso que eu coloquei ali? Muito mal. Teria que procurar. Muito mal. Agora, se eu colocar um azul, um piso tátil azul, na calçada bege, o senhor enxerga? Olha que coisa, ficou pior. Parabéns, muito bom. Agora, eu tenho uma faixinha aqui amarela, ó, amarela. O senhor enxerga essa faixinha amarela ali? Melhorou, né? Melhorou. Sabe o que acontece? O que foi? Não sentiu firmeza? Eliseu, vai. Tem lugares que dá pra ver. Ele tá procurando ali, ó. A resina dele não foi tão perfeita. Mas não, agora sim. O amarelo tá melhor pro senhor do que o azul? O cinza, tem um cinza. Sabe o que acontece? Eu não sei, o meu cliente, ele fala assim, Edu, eu quero esse piso combinandinho, né? Ele vai, gente, eu sou pós-graduado em design de interiores, né? Lógico que um ambiente com cores, né, iguais, semelhantes, é muito bonito, lógico. Mas, meus queridos, para o Eliseu, isso é risco de acidente. Então, quando eu vou colocar um piso tátil direcional na calçada, como é que tem que ser a cor desse piso? Contrastante. Vermelho na placa bege. Vermelho. O senhor enxerga o vermelho no bege? Essa diferença de contraste ele enxerga. Agora, o vermelho num marrom, como, por exemplo, me permitam, normalmente quando eu costumo falar assim, o Otávio vai falar, Edu, muito obrigado, foi um prazer, mas não volta mais aqui em Porto Alegre. Né? É muito comum, viu, Eliseu? Eu começo a falar das questões técnicas, o pessoal fala, onde eu vim me meter? Não dá, eu vi piso tátil aqui, vermelho na placa marrom, no piso marrom, vermelho no marrom, combinandinho. Mas temos um problema.
29 milhões de brasileiros não estão usando o piso tátil nas calçadas. Por quê? Porque o problema não é necessariamente a deficiência visual total. A baixa visão é um número muito maior. Então vamos lembrar disso. O piso tátil ele tem que ter cor contrastante com o piso adjacente. Muito obrigado, Eliseu. Bom, palmas para o Eliseu aqui, né? Se prontificou. Obrigado, meu querido. Muito bom. Bom, então, vamos lembrar desse número. Pode avançar mais um, por favor? Só que olha que coisa incrível. Nós temos no Brasil 28 milhões de pessoas, são 32 milhões hoje o número, né? O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com deficiência, 32 milhões de pessoas idosas. Nós estamos falando de 35% da população, sem contar gestantes, pessoas obesas, pessoas com mobilidade reduzida e os seus acompanhantes. Meus queridos, quando você está fazendo um projeto sem considerar a acessibilidade, aí sim você está trabalhando para uma minoria de pessoas. Essa é a nossa realidade. A acessibilidade visa garantir autonomia, conforto e segurança à maior quantidade possível de pessoas, e não apenas para uma minoria, como a gente costuma ouvir por aí. Bom, então, Edu, por que você está falando tudo isso? Para trazer a vocês agora uma base técnica, uma informação técnica de como deixar a calçada acessível. Esse aqui é um exemplo recente que nós acabamos de entregar lá no Sebrae do Mato Grosso do Sul, na Avenida Campo Grande. Coisas positivas que nós estamos conseguindo observar nessa reforma dessa calçada. Primeiro, piso. O piso liso quando eu digo é sem ranhu, sem textura, né? Mas ele tem que ser antiderrapante, ok? Aí é que eu me lembro de umas coisas assim. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma acessibilidade na Câmara Municipal de Itapevi e aí tinha um piso de porcelanato lindo, brilhante, bege. Tá vendo? Um piso lindo assim, ó, brilhante, bege. E o Ministério Público exigindo acessibilidade. E aí eu disse, vamos ter que trocar tudo isso aqui. 400 metros quadrados de porcelanato polido por um piso antiderrapante. Porque nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de autonomia. E aqui, uma das especificações é o piso tem que ter um coeficiente de atrito maior que 0,4, exatamente para garantir a segurança e evitar o escorregamento das pessoas. Segunda coisa muito importante, nós vamos falar de piso tátil, até eu queria alguém que me ajudasse no tempo, para controlar aqui o meu tempo, quanto tempo tenho ainda, tá? Mas aqui, você está vendo nessa imagem uma guia de balizamento. Além do piso tátil direcional, e por que eu coloquei uma guia de balizamento? Porque esse piso tátil direcional é um padrão do município. Mas perceba que eu tinha que ter colocado um piso... Eu coloquei um piso vermelho, um piso tátil direcional vermelho num piso cinza. Não tem contraste, o Eliseu não ia conseguir usar esse piso lá. Então, o que eu preferi fazer além do piso tátil direcional? Uma guia de balizamento, de forma que ele também pudesse caminhar usando uma muretinha, uma guia de balizamento e conduzir ao longo do caminho. Outra coisa interessante, a diferença de grama e piso cinza é uma referência visual. Tem contraste de cor. Então, o Eliseu, com baixa visão, poderia caminhar nessa calçada usando a diferença de cor entre o verde e o cinza. Pode ir, por favor? Pode avançar, por gentileza. Mais uma, por favor. Pode ir. Muito bem. 15 minutos. Vamos lá. Poste. E mais, eu faço uma pergunta ali. O que você faria? Esse é um estudo de caso real. Eu tenho lá um poste no meio da calçada, tenho que fazer a adaptação dessa calçada, sou colocado diante desse desafio profissional e eu queria perguntar para vocês, o que vocês fariam se vocês fossem convidados a fazer a acessibilidade da calçada e você encontra um poste no meio da calçada? Quem se manifesta? Quem poderia dar uma opinião? Pois não.
Excelente comentário. Desculpa, o seu nome? Eduardo, Xará. Prazer, parabéns. Edu, tem um detalhe importante aí. Hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, isso pode ser que mude em breve, mas até hoje a responsabilidade da conservação da calçada é do dono do imóvel. Então, infelizmente, se vocês me permitem dizer assim, quem tem que tirar esse poste daí é a Câmara Municipal. Então, isso é uma informação importante para o nosso dia a dia hoje. É bem provável que isso que eu estou falando mude em breve para que o município se responsabilize pela conservação das calçadas no Brasil. Isso ainda não é assim que funciona. A menos que o município entenda, esse trecho de calçada eu vou fazer, porque tem um interesse comercial, tem um interesse cultural, então o município assumo aquele trecho. Mas se eu não faço isso, a responsabilidade é do proprietário. Muito bem. Nesse caso, uma alternativa, pode avançar, por favor, o que foi feito, alarguei a calçada. Eu peguei, pode ir para a próxima imagem, olha lá, alarguei a calçada, mantive o poste ali e fiz o alargamento da calçada, obviamente com um projeto aprovado na Secretaria de Transportes do município. Mas, meus queridos... peraí, eu vou falar outra coisa. Por favor, pode ir. Sim, está multando, porque a responsabilidade é do proprietário. Excelente comentário. Então, primeira alternativa, alargar a calçada. Boa, Edu. Próxima. Duas informações importantes aqui. Vocês estão vendo a imagem lateral ali? Tem um rapaz de boné laranja. Atrás desse rapaz tem um carro preto. E esse carro está estacionado inclinado, certo? Imaginem que eu estou na cadeira de rodas, dirigindo o carro, a cadeira de rodas está aqui do meu lado, eu paro o carro, como é que eu vou parar? Eu vou ficar de lado aqui para o pessoal do YouTube, aqui, ó. Eu paro o carro assim, né? Aí eu pego, eu tento abrir a porta do carro aqui, ó, com dificuldade, porque o carro está inclinado. Aí eu pego a cadeira, que está do meu lado, ponho a cadeira na rua, o que acontece com a cadeira? Olha, ela foi embora. Queridos, a inclinação máxima de uma vaga é de 3%. Por quê? Porque isso é uma área de descanso, conforme a norma NBR 9050. Eu não posso ter as vagas dos veículos com uma inclinação superior a 3%. Muito bem. Edu, mas o que você fez nessa situação? Por isso que eu estou falando. Eu vim aqui para compartilhar conhecimento, eu ensino o que eu vivo no meu dia a dia. Olha o que nós fizemos. Quebramos tudo. Toda a calçada, todo o passeio, todo o estacionamento de visitantes, regularizei o nível da terra para corrigir a inclinação próxima e concretamos novamente com um piso tátil direcional para poder garantir a inclinação transversal, a inclinação do veículo menor que 3%. Essa informação é preciosa para você hoje que está fazendo um projeto urbano, um projeto de vias públicas, por exemplo. Muito bem. Volta 2 slides para mim, por favor. Mais um. Obrigado. Do lado direito, um poste, também no meio da calçada. Esse, eu não consegui alargar a calçada, aquele poste aqui do lado direito, eu não consegui alargar a calçada. Pode avançar, por favor? Mais um. Esse, eu movi 20 centímetros. Pagamos mais de R$10 mil. O proprietário pagou mais de R$10 mil para mover 20 centímetros o poste de lugar. Beleza. Próximo. Agora, eu tenho que falar com cuidado. Muito cuidado, porque toda vez que eu falo desse trecho, eu corro o risco do cancelamento. Então, não vale pegar o trecho desse vídeo, cortar e pôr só esse trecho, hein? Tem que assistir a aula inteira, hein? Você que está no YouTube... Curta, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, né? E dá um joinha aí para saber que a gente está no caminho certo de levar a informação útil aí para os alunos. Queridos, naquela calçada, 2 árvores no meio da calçada. E aqui eu preciso falar com muito cuidado. Mas eu preciso falar com cuidado. Olha o risco do cancelamento do Edu agora. Eu não sei se eu falo. Entre o direito
ambiental e o direito do exercício das liberdades fundamentais, porque a acessibilidade, ela é a garantia do exercício das liberdades fundamentais de qualquer ser humano. Hoje, nós temos a resistência de aplicar a acessibilidade. Só que nós temos que nos lembrar que em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que nós temos que garantir o exercício das liberdades fundamentais a todo ser humano. Então, de 1948, quando chega em 2015 no Brasil, a lei brasileira da inclusão diz, é disso que nós estamos falando, igualdade de oportunidade entre todas as pessoas e o exercício das liberdades fundamentais. Então, por que eu estou dizendo isso? Entre a árvore ficar ali por um direito ambiental e eu cortar aquela árvore para permitir a passagem de um pai com um carrinho de bebê, de uma pessoa na cadeira de rodas, vai prevalecer o carrinho de bebê, vai prevalecer a pessoa na cadeira de rodas. Ou seja, mas eu não estou dizendo apenas... Então, assim, é que eu tenho que mudar essas imagens, mas essa foto foi tirada do início da rua para o final da rua. As árvores estão do lado esquerdo. Avança. Cadê a árvore? Não está mais lá. Tá vendo? Não está mais lá. Olha aqui agora, vai aprender o Edu aí, que o Edu arrancou as árvores. Não. Compensação arbórea. Tiram uma, planta 3. Tiram uma, planta 4, de acordo com a espécie da árvore. Aprova isso no Departamento de Parques e Jardins do município. Mas, queridos, isso é importante ser feito. O exercício das liberdades fundamentais estão acima, né, de um poste ficar no lugar, uma árvore, e impedir a circulação das pessoas com autonomia, conforto e segurança. Tá ali, ó. Agora as árvores deveriam estar do lado direito, né? Eu tirei a foto ao contrário, tá bom? Pode avançar, por favor? Pode avançar? Tenho mais alguns minutos, né? Eu tenho mais alguns minutinhos? Obrigado. Preciso falar de 2 conceitos importantes. Só 2. Piso tátil e inclinação transversal. Esses 2. Quem vai querer ficar passando a mão nos portões com risco de serem mordidos por cachorro? Levanta a mão. Quem quer fazer assim, ó? Estou andando na calçada, não enxergo, estou com deficiência visual, por exemplo, aqui, ó. Não enxergo, tenho deficiência visual e fico passando a mão no muro, na parede. Quem vai querer ficar correndo o risco de repente, ter um portão e um cachorro aqui? Segundo o slide, por favor. Quem vai querer ficar machucando a mão nas paredes ou muros ásperos e irregulares? Ninguém. Ninguém. E essa informação não foi dada por mim. Foram pessoas com deficiência visual nas lives que eu faço, nas conversas com pessoas com deficiência visual, e eles dizem isso para mim. Então, pode avançar. Por que então que nós ficamos criando cartilhas, regras e colocando piso tátil direcional do lado do muro? Isso daqui é Belo Horizonte, por exemplo. Piso tátil direcional ao lado do muro, na ideia de que, além do piso tátil, eu teria uma outra referência dada pelo muro da edificação. Ninguém gosta de ficar assim, pessoal. Próxima, por favor. Esse daqui é em Florianópolis, ó, Londrina, no Paraná. É um hospital na Avenida dos Bandeirantes, piso tátil direcional perto do muro. Não. Pode ir para o próximo. Qual é a função do piso tátil direcional numa calçada? Primeira coisa, ele é obrigatório? Sim, obrigatório. Decreto Federal 5296 de 2004, artigo número 15. Instalação do piso tátil direcional nas calçadas. Obrigatório no Brasil. Eu não vou ter tempo de explicar o porquê, assim, né? De onde vem essa ideia, mas sim, gravem isso. Muito bem. Só que a lei diz o que fazer, não diz como. Vamos lá. Então, qual é a função de um piso tátil direcional? Conduzir a pessoa com autonomia, conforto e segurança, evitando acidentes, evitando o cachorro,
evitando a caixa de correio, evitando um galho de árvore, evitando o mobiliário urbano que possa impedir a circulação dela com autonomia no meio da faixa livre. Piso tátil direcional não é no meio da calçada, é no meio da faixa livre, porque eu tenho a faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso. No meio da faixa livre, piso tátil direcional para conduzir as pessoas com autonomia, conforto e segurança. Função errada do piso tátil direcional. E aí, o qual é? Levar as pessoas para dentro das edificações. Pensa comigo, pensa assim, ó. O nome do senhor é Ayrton. E o do senhor? Miguel. Então imagina que o Ayrton, eu não enxergo, estou usando o piso tátil direcional no meio da calçada e o Ayrton me chama para ir na casa dele. Aí eu estou andando, usando o piso tátil direcional. De repente, o piso tátil leva para dentro de uma edificação. Então, eu estou andando aqui, ó, aí eu viro. O piso tátil virou. Quando eu chego aqui, não, isso aqui é a sorveteria. Não, eu não quero ir na sorveteria. Volto. Aí eu continuo. Aí ele vira de novo. Casa do Miguel. Não, eu não quero na casa do Miguel, eu quero na casa do Ayrton. Volto. Continuo. Não faz isso. O piso tátil direcional na calçada não tem função de levar para dentro das lojas. Ele tem função de conduzir a pessoa com autonomia no meio da faixa livre. Está fazendo sentido isso para vocês? Muito bem, porque isso é um elemento novo nos projetos urbanos que a gente precisa começar a considerar. Próximo, por favor. Pode ir mais um, por favor. Pode avançar. Esse material vocês vão receber, tá? Pode avançar, por favor. Mas também, se você quiser usar uma referência edificada, como, por exemplo, o muro do prédio, você pode. A mureta de uma floreira, eu vou caminhando aqui, ó, usando não com as mãos, com a bengala de rastreamento, tateando uma referência edificada. Estou terminando. 5 minutos? Perfeito. Obrigado. Então eu posso usar uma outra referência edificada, mas ela tem que ser contínua. Pode avançar? Pode avançar? E aí eu queria falar mais um conceito para a gente terminar. Então, ó, você está vendo imagens, ó, de guias de balizamento. A pessoa com deficiência visual, ela vai seguindo essa guia com o uso da bengala. Pode ir. Essa daí também, ó, guias de balizamento. Beleza? Mais um, por favor. Agora vocês vão prometer isso para mim. Isso. Todo mundo junto, tá bom? Todo mundo, um coro único. Vamos lá. Vamos lá. Prometo nunca mais instalar piso tátil de alerta. Eu quero ouvir, galera. Isso é muito importante. Para indicar a entrada e saída de veículos. Na nossa ideia, a gente pensa assim, ó, estou usando um piso tátil direcional, aí tem uma entrada de veículo, eu penso assim, deixa eu avisar a pessoa cega que tem a entrada do veículo, senão ela pode ser atropelada. Então eu venho e na frente aqui eu coloco uma linha de alerta, piso tátil de bolinha de alerta, no início e no final. Faço isso? Não. O piso tátil de alerta, ele diz assim, ó, cuidado, tem alguma coisa, tem um problema aí para você. Só que se eu coloco o piso tátil de alerta ali, a pessoa não enxerga, ela encontra o alerta, ela vai ficar procurando. O que ela vai encontrar? Nada. A preferência é do pedestre. Piso tátil direcional passa reto, no meio da faixa livre, contínuo. Tem uma tampa? Passa com o piso tátil em cima da tampa. Faz uma solução para que o piso tátil siga contínuo. Beleza. Pode avançar, por favor? Pode avançar. E a última informação técnica, pode ir. E eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Dores nas costas. Galera, isso é muito importante para você que está fazendo um projeto urbano, um projeto de calçadas. Pode avançar. Essa imagem eu desenhei, tem uma imagem onde tem uma calçada, ela está plana, e há uma pessoa com uma prótese andando na calçada. Imagina você andando na praia, aquelas praias inclinadas, aquelas praias de tombo, assim, sabe? Na areia, eu estou andando na areia da praia, mas a areia está inclinada.
que acontece? O joelho humano, ele compensa no meu caminhar, ele compensa a inclinação da calçada, ele compensa a inclinação da areia da praia. Só que uma pessoa usando uma prótese, o joelho da prótese não compensa essa inclinação. E acontece o quê? A inclinação da rua, da calçada, ela é transferida para o quadril, e aí a pessoa, só que como a coluna tem que ficar reta, o quadril e a coluna ficam com um ângulo diferente de 90 graus. E aí a pessoa está andando com o quadril inclinado, com as costas retas e uma dor insuportável. Ela não consegue andar mais do que 50 metros. Entendeu a importância da inclinação transversal? Põe mais um, por favor. É o último. Olha lá. Aqui, ó, a pessoa na cadeira de rodas, ela não consegue. Perceba que ela está tentando aqui manter a coluna, né? Mas ela não consegue andar transversalmente, assim, numa calçada inclinada. Então, esses conceitos que eu busquei trazer aqui para vocês, obviamente são só alguns deles, mas é para trazer à tona a vocês que nós não estamos trabalhando para uma minoria de pessoas e que cada item das leis e normas de acessibilidade visam atender as pessoas com autonomia, conforto e segurança. Pode ir para o último, só para eu fazer pode ir. Eu não vou ter tempo de falar sobre piso, tipo de piso, revestimento, mas eu estou à disposição também para tirar qualquer dúvida. Pode ir lá no último de todos, só para deixar os meus contatos. Pode ir até o final. Eu queria imensamente agradecer, então, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Ali está o meu celular, meu e-mail, eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br. Muito obrigado, parabéns pela dedicação de vocês pela acessibilidade. Parabéns, muito sucesso aí no nosso evento. Valeu, galera.